como Deus é bom. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar. Ô glória! Deus é bom para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Quem quer ir para o céu aqui? Quem vai para o céu? Vai não, Fernanda? Ah, falou. Ah, Jesus bom. Jesus é bom. Quando a palavra do Senhor fala sobre os prazeres da terra, dizendo que os prazeres dessa terra não nos garantirá e não nos levará para o céu, ele está dizendo justamente isso, para que você não se prenda aos prazeres dessa terra, para que você não se prenda aos desejos e às mazelas dessa terra. Então, temos que atentar para alguns princípios da palavra. Amém? Amém? Vamos lá. Quantos já experimentaram o poder de uma oferta? Quantos experimentaram aí? Eu vou perguntar de novo. Quantos já experimentaram o poder de uma oferta? Espera aí, gente, eu não estou ouvindo você. Quantos já experimentaram o poder de uma oferta? Quantos já experimentaram? Como assim, pastor? O poder de uma oferta é o Espírito Santo te pedindo algo, você entregando algo, porque algo seria desatado, e você entregou essa oferta, não porque o pastor pediu, mas porque você sentiu da parte de Deus, sentiu o Espírito Santo ministrando o teu coração, e você foi lá e fez essa oferta, e depois disso algo aconteceu. E você pôde perceber o poder que tem uma oferta entregue dentro de um propósito pelo qual o Senhor lhe pediu ela, né? Ou pelo qual o teu coração se moveu a entregar. Isso acontece quando tão somente nós amamos ao Senhor e honramos ao Senhor com aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos. Isso não é mais uma oratória, isso não é algo que possa tocar, o que eu estou dizendo, tocar em você para que você possa ofertar. Não. Só estou lhe ensinando a palavra do Senhor. Caim entregou uma oferta, e a oferta que Caim entregou não foi ruim. Não foi ruim. Não foi uma oferta terrível, não. Mas foi a oferta que Deus não pôde aceitar, embora seja ou poderia ser agradável para muitas pessoas, para Deus não foi. Então, pastor, o poder da oferta, a oferta precisa ter o quê? A oferta precisa não ter, mas ela precisa agradar a Deus. Pastor, e como é que eu agrado a Deus numa oferta? Simples, ouvindo o Espírito Santo. Quem está comigo? Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, quando nós ouvimos o que Ele está querendo que nós façamos, então se prepare, porque Ele quer desatar algo, Ele quer fazer com que o poder dessa oferta que Ele instruiu você a entregar se manifeste na tua vida de tal forma que o teu testemunho alcance outras pessoas. Isso é muito forte. Reparem que eu não estou falando de troca, de barganha, não. É algo íntimo seu com Deus, é algo que o Espírito Santo chama você assim, vem cá, eu quero falar algo à tua vida, o Espírito Santo diz assim, olha, eu quero que você entregue isso hoje. E de repente você diz assim, mas por que, Senhor, isso? E aí você diz, eu vou entregar. Preste atenção numa coisa, todas as vezes que Deus te pede algo, o Espírito Santo fala com você, vem coisa por aí. Tudo aquilo que Deus me pediu, Deus venceu meu coração. Deus nunca
me pediu algo por pedir. Tudo aquilo que Deus pede, tudo aquilo que o Espírito Santo conduz você a fazer, é porque é algo maior, Ele está preparando para nós. De repente nós estamos em um nível aqui, Deus quer nos levar a um nível maior. De repente nós temos algo em casa, precisamos fazer algo em casa e não está nada funcionando. E de repente o Espírito Santo fala assim para você: faça uma oferta. E aí você vai lá e faz uma oferta. Mas não é qualquer oferta. Quando o Espírito Santo fala, faça uma oferta, eu aconselho você a perguntar para ele, qual a oferta? Às vezes nós pensamos que a oferta é só dinheiro, sim ou não? Sim ou não, gente? Não é só dinheiro. A oferta é aquilo que o Espírito Santo pede. E talvez nós tenhamos mais facilidade em entregar um valor. Mas será que Deus não está pedindo algo que não seja dinheiro para você, para que você entregue? Não sei nem porque eu estou falando isso, para que você entregue no altar? Porque tem coisas, queridos, que nos impedem de viver coisas maiores da parte de Deus, coisas que nos prendem. E o Espírito Santo está dizendo, entrega no altar, sacrifica. Pastor, eu amo aquela roupinha que eu tenho há mais de 10 anos. Está toda furadinha, mas eu amo aquela roupa, eu amo dormir com ela. E Deus fala assim, o Espírito Santo assim, meu filho, entrega essa roupa no altar para ser queimada. Porque não serve para nada. Então Deus quer fazer o quê? Deus quer te desapegar a algo, porque enquanto o velho não sai, não entra o novo de Deus. Então a oferta, queridos, não é só direcionada a dinheiro. É claro que o valor, o dinheiro importa para que o reino avance, para que a palavra continue sendo pregada, para que a palavra continue avançando. É claro, é crucial que isso aconteça. Quem ama ao Senhor, ouve a voz do Senhor, obedece ao Senhor. Talvez você tenha um negócio, e o Espírito Santo de Deus já tocou no teu coração e diz assim, eu quero que você entregue isso. Eu quero que você entregue valor X, eu quero que você entregue. E de repente você está olhando, está ouvindo, e está deixando passar batido, dizendo, não tem ninguém falando nada, eu vou fingir que não estou nem ouvindo. Nem ouvindo. Quando o Espírito Santo está falando, sabe por quê? Porque você está resistindo a uma transformação que Ele quer trazer no teu coração. Vou dar um conselho a você, quando o Espírito Santo de Deus falar com você, quando algo vier ao teu coração, e você sentir que é o Senhor te confrontando, que é a palavra dele falando contigo, corra e faça, porque é algo novo, algo maior, algo pleno, algo poderoso, Ele quer fazer na tua vida. Ele quer tirar algo ao qual você está preso e substituir esse algo que você está preso por algo que vai te dar asas, que vai te dar liberdade, ainda maior na presença do Espírito Santo, na presença de Deus. O dízimo, nós sabemos, demonstra também o quanto você ama a Deus, pois quem ama é fiel, quem ama não trai, quem ama se entrega. Quem já ouviu essa frase do casal? Tudo que é meu é seu. Agora, quem já ouviu a frase que o diabo inventou? Como assim, pastor? Eu vou dizer a frase que o diabo inventou. Ele diz assim, a mulher diz assim, olha, o marido, o que é seu é meu, mas o que é meu não é seu. Essa frase foi o diabo que inventou. Estão vendo? Foi o diabo que inventou. O que Deus disse é, o que é meu é seu, o que é seu é meu, e o que é nosso. Não tem espaço para o que é meu, é seu, mas o que é seu não é meu. Não tem espaço. Isso que inventou foi o diabo. Não permita isso na sua vida, não permita isso simplesmente te cercar por todos os lados. Mas seja livre em nome de Jesus. Ame o Senhor com teus dízimos. Ame o Senhor com as tuas ofertas. Ame ao Senhor
e entregue o melhor na casa do Senhor. Honre ao Senhor, não porque você simplesmente tem, não, porque você tem prazer em honrar o Senhor. Eu vou dar dinheiro para pastor. Não, você não está dando dinheiro para pastor. A Bíblia diz: onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Quando você entrega, você está dizendo ao Senhor: eu sou desprendido, eu estou honrando a Deus, eu amo a Deus, então eu sou fiel ao Senhor. Quem está comigo aqui? Então fica de pé. O que o Espírito Santo de Deus falou com você aí que está nos assistindo aí pelas redes sociais? O que o Espírito Santo falou para você sobre oferta, sobre dízimo? Através dessa palavra. O que Ele está pedindo a você? Eu tenho certeza que o nosso QR Code já está aí na sua tela, na sua TV. E eu tenho certeza que o QR Code já está aqui atrás. Está? Porque talvez você pergunte: mas como é que eu vou fazer? Faça. Você tem um envelope aí atrás também, para honrar a Deus também. Você tem um Pix da igreja para honrar a Deus. Mas faça um favor a você mesmo. Se vai ofertar, não entregue qualquer oferta. Entregue a oferta que o Espírito Santo está tocando no teu coração. Pastor, mais. Entregue a oferta que o Espírito Santo está tocando no teu coração para entregar. E não se preocupe não. Você verá o resultado do que o Senhor vai liberar sobre a tua vida. Não porque o pastor está falando, mas porque o Espírito Santo está te pedindo algo. E você está entregando por obediência a Ele. Pois todo filho obediente é sujeito a ser abençoado ainda mais. E todo filho desobediente é sujeito a ser castigado ainda mais. Então, nós vamos entregar nossa oferta. Vamos entregar nossos dízimos, porque somos fiéis ao Senhor. Na casa do Senhor. Para que a igreja avance, para que o reino avance. Pastor, nós estamos nos preparando para o próximo domingo. Termos a nossa mais nova turma de adolescentes, com o culto deles juntamente com o nosso. E quando eu não estiver pregando aqui, agora eu vou pregar lá para os adolescentes. Viu, Lara? Quando vocês não me verem no altar pregando aqui, eu vou pregar lá para eles, no culto deles. Quando vocês não verem a pastora aqui pregando ou cantando, ela vai estar pregando lá. Quando vocês não verem um pastor aqui, vai estar pregando lá. Porque teremos nosso culto agora dos adolescentes. Com quantos adolescentes? 5, 6, 2, 3. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali será. Nós estamos reformando. Nós estamos preparando o local para abençoar a vida dos nossos adolescentes. E tudo isso é com dízimo e ofertas. Eu louvo a Deus pela sua vida que ofertou, que tem ofertado, que tem cuidado, tem se oferecido para servir na casa do Senhor. Já alteramos a cozinha, alteramos a sala aqui do lado, preparando todo o ambiente para que possamos cumprir e obedecer aquilo que Deus tem falado conosco. Por isso, teu dízimo, tua oferta é importante para que o reino avance e para que o Senhor possa liberar sobre a tua vida aquilo que você tanto precisa. Então entrega teu dízimo, tua oferta, por fidelidade e por amor, à casa do tesouro. Feche teus olhos, baixe sua cabeça, você que está aí nos assistindo também. Eu quero orar por você, quero orar pelos dizimistas ofertantes nesta casa, neste lugar. Pois é por causa da tua fidelidade, do teu amor, que esta igreja tem avançado, tem crescido em conhecimento, em graça. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu bendigo o teu santo nome, eu exalto o teu santo nome, e na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo a cada dizimista ofertante nesta casa, na tua casa.
Senhor, que eles ouçam a voz do Teu Espírito e obedeçam a Tua voz. Pois eu sei, Senhor, que nada que o Senhor nos pede é simplesmente por pedir, mas são sementes que entregamos. Pois não é uma troca. Fazemos por amor, por obediência, por cuidado. E agora, Espírito Santo, te pedimos, fala nos nossos corações. Libera a Tua palavra, libera aquilo que o Senhor tem que liberar através dos dízimos e das ofertas dos Teus filhos. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Sai do teu lugar, vem até a frente, receba a bênção dos pastores que estão aqui. Eu, se fosse você, não deixava a criança entregar, não. Venha com ela e receba a bênção dos pastores também. Tá? Não fique vacilando, não. Os pastores estão aqui para lhe abençoar. Vamos cantar e depois eu dou os recados. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Vamos ficar de pé mais uma vez, vai ser rápido. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Declara nessa noite mais dele, menos de você. Oh, Jesus.
Deus. Dê uma salva de palma bem forte ao Senhor. Aleluias. Deus, aleluia. Eu vou pedir o pessoal da dança que não se troque, por favor. Vou usar vocês hoje na pregação. O pessoal do louvor se atente aí também. Fique bem esperto, que hoje eu preciso da ajuda de vocês. E é muito importante que você esteja bem atento. Pastor Daniel, você recebeu minha mensagem no seu celular? Ok. Vou precisar da ajuda de todos os irmãos que eu enviei. Vou enviar aí agora, como estava com... Eu acredito. Quem está feliz nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Mandei para o seu WhatsApp a ministração. Quem está feliz nessa noite aí? Eu acho que preciso ouvir você de novo. Fala assim comigo, show tristeza. Rapaz, eu acho que tem muito irmão lá no São João do Cerrado hoje. E eu moro lá pertinho. Eu vou dar uma olhada lá hoje, deixa eu ver se hoje alguma ovelha desgarrada lá. Meu Deus. Oi? Obrigado, minha filha. Glória a Deus. Se eu pegar um irmão desgarrado, o pastor vai pegar o cajado. Amém? Quantos têm problemas aqui? Levante a sua mão. Quantos têm problemas? Não vale levantar o pé. É só a mão. Estou sempre falando com Deus sobre algumas lutas, sobre algumas dificuldades. E eu aprendi ao longo da minha caminhada, queridos, que nada é por acaso. Mas também aprendi que nada foge ao controle de Deus. Deus está sempre no controle, Deus está sempre, mantendo as coisas no trilho dele, não no nosso. E é muito importante para nós vivermos isso. Muito importante para nós entendermos algumas coisas que nós estamos vivendo, ou algumas coisas que nós estamos passando. Então, eu quero orar e em seguida eu quero começar trazendo esta palavra ao teu coração. Baixe sua cabeça. Pastor Andréia, onde está o microfone? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos por esse dia. Graças nós te damos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Eu te louvo, Pai, pela tua presença, eu te louvo, Pai, pela presença do teu Espírito Santo neste lugar. Graças te dou, ó Pai, porque mesmo em meio às lutas e às dificuldades, o Senhor está conosco. Agora que vamos ouvir a tua palavra, nos conduz, nos ajuda, ministra através do teu Espírito Santo, toca, transforma e ressuscita. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Antes de começar essa palavra, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você sabe? Você sabe o que vai acontecer no último domingo deste mês? Quem sabe? Você sabe o que vai acontecer? Não estou vendo. Ei, uau, tudo bem com você? Tem uma novidade para você agora na Inácio. Todo último domingo de cada mês, nós temos, sabe o quê? Family Day. É isso mesmo, todo último domingo nós começamos o culto pela manhã, às 8 da manhã com o café da manhã, às 10 da manhã nós temos nossa celebração da família e meio-dia um almoço de comunhão. Será tremendo, todo último domingo de cada mês, você não pode ficar de fora. E nesse mês de agosto já tem, a partir das 8 da manhã, com café da manhã, 10 da manhã, celebração da família e meio-dia, almoço com comunhão. E após o almoço, vamos estar aqui brincando, dominó,
peteca, ping-pong e tantas outras coisas mais. Você não pode ficar de fora. Já ia me esquecendo. Não pode esquecer, à noite, no último domingo de cada mês, não temos culto. Nossa programação é somente de manhã. Vem estar com a gente, vem estar com a Inácia. Deus te abençoe. Eu dei o recado? Está dado o recado? Bem dado? Como é que eu faço, pastor? Você precisa confirmar a tua presença. Quem tem o aplicativo da igreja? Quem tem o aplicativo da igreja? Faça a sua inscrição pelo aplicativo, para a gente saber a quantidade de pessoas. Vai ser muito bom. Muito bom. Não fique de fora. Nosso culto é pela manhã, nesse último domingo de cada mês. Amém? Hoje nós tivemos a nossa primeira aula da Escola da Vida e a primeira aula da nossa segunda aula primeira aula da nossa trilha do crescimento. Tem sido poderoso. Poderoso. Cadê os alunos? Como é que tem sido aí? Como é que foi a aula hoje aí, irmã Regina? É só arroz e feijão? Não é não? Tem uma... o negócio está forte. Como é que foi, Patrine? Meu Deus, né? Como é que foi aí, irmã Sandra? Bem profundo. Pastora Vanessa? Uau, que bênção. Como é que foi aí, irmã Cássila? Trilha? Uau. É forte, irmãos. A trilha é um nível de conhecimento poderoso. Poderoso. Mas para você chegar na trilha, você tem que primeiro passar pela Escola da Vida. A Escola da Vida também é tremenda. Eu sei que você vai aprender muito durante esse tempo estudando. Então vamos lá. Texto bíblico para nós lermos 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero que você fique com sua Bíblia aberta, porque nós vamos andar um pouquinho. O que diz em 2 Crônicas, capítulo 20? Eu vou ler apenas o verso 12, mas vamos trabalhar do verso 1 ao 22. Então começa assim no verso 12. Diz assim: não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá se vê cercado, numa situação muito difícil. Ele recebe a notícia assustadora de que está vindo contra ele um grande exército. E esse exército é gigantesco, é imenso. Lá no verso 2 ele diz assim, o servo deles avisa eles assim: vem contra ti uma grande multidão da além do mar. O que é interessante é que 3 povos haviam se juntados. 3 povos haviam se juntados contra Josafá para destruir Judá. Olha que coisa interessante. 3 povos haviam se unido: os moabitas, os amonitas, os meunitas. Agora aprenda algumas coisas. O inimigo, ele não estava apenas ameaçando. Observe o texto, que o inimigo não estava apenas ameaçando, ele estava avançando. Ele estava tomando o território, até chegar no reinado do rei Josafá. E aí os servos avisam a ele: rei Josafá, está vindo aí um grande exército contra nós, e o que nós vamos fazer? O texto diz no verso 3: então Josafá teve, o que está no texto aí? Medo. Teve medo. Quantos de nós não passamos por situações que temos medo de enfrentar, o medo de não conseguir? Mas algo que eu aprendi sobre o medo, e hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Sentir medo não significa ausência de fé.
Diga para o irmão ao seu lado: sentir medo não significa ausência de fé. Uau, pastor, é mesmo? É. Algo que eu acho tremendo é que a Bíblia não esconde que o rei Josafá teve medo. Qual é o tema dessa palavra, pastor? Simples: buscar a Deus e não a solução. Buscar a Deus e não a solução. Vamos lá, vamos continuar. O problema não é sentir medo, o problema é permitir que o medo determine as tuas decisões. Eu vou repetir. O problema não é sentir medo. O problema é permitir que o medo determine as tuas decisões. Que o medo tenha peso nas tuas decisões. Sabe, às vezes nós enfrentamos alguns problemas, alguns cercos, alguns inimigos, e temos medo, temos receios, isso é normal. Talvez seja um problema financeiro, ou uma crise familiar, às vezes pode ser enfermidade, oposição, às vezes será uma porta que se fechou, e nós ficamos preocupados porque as coisas estão apertando e a porta não se abre. Às vezes será uma situação para o qual a gente procura de todos os lados e não encontramos saída. E aí nós temos receios, medo, começamos a ter medo de as coisas desandarem. Mas a grande pergunta aqui, queridos, diante de toda a situação que nós vivemos, não é você enfrentará os momentos de crise? Você vai enfrentar a luta? Não é essa a pergunta. Não é essa a pergunta que eu devo fazer a você, o que você deve se fazer. Mas a pergunta é: quando a luta chegar, quando a dificuldade bater a sua porta, quem será a primeira pessoa que você vai procurar? Quando as portas se fecharem, quando o problema se apresentar, quando a oposição vier, quando o inimigo estiver avançando contra você, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Ou que será a primeira coisa que você vai procurar? Nós aprendemos um ensino muito forte com Josafá. E hoje eu quero ensinar para vocês o que eu aprendi com Josafá há muito tempo, e eu quero ensinar para você hoje. E é uma poderosa verdade. Antes de procurar solução, procure Deus. É uma lição poderosa que eu aprendi com Josafá. Eu aprendi que antes de procurar uma solução, procure Deus. Aponta o dedo do seu irmão. Diga assim para ele: antes de procurar uma solução, procure Deus. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus. Primeira coisa que eu quero ensinar para você: procure Deus, não a solução. Não é que você não vá atrás de solução, mas antes de ir atrás de solução, procure Deus. Josafá recebeu a notícia de que os inimigos estavam avançando, estavam chegando, estavam conquistando pedaço após pedaço de terra, e Josafá teve medo. E Josafá poderia o quê? Preparar o exército, poderia preparar armadilhas, poderia preparar os seus generais, mas ele nada fez. Antes, todavia, porém, Josafá procurou o Senhor. E o que ele fez, pastor? Primeiro passo:
Josafá, ele teve medo, e o medo que ele teve, e no medo que ele teve, ele tomou uma posição, ele tomou uma atitude. Qual foi, pastor? Olha que coisa linda. Verso 3. E Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E se pôs o quê? E ele fez mais ainda. Ele apregoou jejum em todo Judá. Uau, pastor, está dizendo que primeiro ele buscou ao Senhor, que primeiro ele poderia ter mandado preparar o exército, proteger todos os cercos, arrumar tudo, e ele não fez. Não, a primeira coisa que ele fez foi apregoar jejum, buscar ao Senhor e apregoar jejum em todo Judá. Nós estamos uns crentes muito fracos. Por quê, pastor? E quando temos problema, queremos a solução. Corremos atrás de todos os jeitos para resolver um problema, quando deveríamos primeiro buscar o Senhor. Então Josafá nos ensina isso. Observe a sequência desse texto. Medo, busca, oração, direção, ação e vitória. Eu enxergo esses 5 pontos. 6 pontos eu enxergo aqui nesse texto. Primeira coisa, ele teve medo. Quem não tem medo, queridos? Todos nós temos. Quem não tem medo de as coisas estar tão apertadas e você começa a temer de um negócio desandar, de a peteca cair, de você não conseguir. E aí o que acontece? É natural que você tenha medo. O problema é a ordem que você toma uma decisão. Como você toma uma decisão. E essa palavra nos mostra uma ordem para a vitória. Medo. Depois do medo ele busca. Depois do medo você vai buscar o Senhor. Oração. Direção. Ação e vitória. Por quê? Josafá poderia ter feito outra coisa. Ele poderia imediatamente ter convocado os seus generais. Ele poderia ter contado quantos soldados ele possuía, ele poderia ter calculado as chances de vitória, ele poderia ter procurado alianças políticas para fortalecer o exército, como outros reis fizeram e não agradou a Deus, mas ele fez algo diferente. O texto diz que Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. Pôs-se a buscar ao Senhor. Aqui está um segredo. Aqui está uma revelação que os crentes não vivem. Os crentes falam mais do problema do que da solução. Os crentes falam da luta. Eles mesmos têm a sua própria solução, eles mesmos têm os seus próprios caminhos. E a Bíblia diz que há caminhos que para um homem parecem caminhos perfeitos, mas no final são caminhos de morte. Sabe por quê? Porque não buscaram o Senhor antes. É verdade. Ele pôs-se a buscar ao Senhor e isso nos ensina que a primeira reação de um homem de Deus, quantos homens e mulheres de Deus temos aqui? A primeira reação de um homem de Deus diante de uma crise não deve ser correr para os recursos humanos, mas deve ser correr para a presença de Deus. Eu vou repetir, acho que você não entendeu, presta atenção, isso ensina-nos que a primeira reação de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, não é, queridos, olha, correr diante de uma crise para recursos humanos, mas é correr para a presença de Deus. Não significa que nós devemos, não, isso não significa que nós não devemos planejar, não significa que nós não devemos procurar médicos, advogados, profissionais, conselheiros ou especialistas. Significa que Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa dependência. Nós planejamos, nós fazemos, nós temos as nossas saídas e nós queremos que Deus assine. Antes mesmo de perguntar para Deus, antes mesmo de buscarmos ao Senhor, Josafá, ele não consultou generais, Josafá não consultou o coach tal, ou experiente tal, Josafá primeiro foi buscar o Senhor, ele não fez alianças políticas.
Primeiramente ele foi buscar ao Senhor. Algumas pessoas ficam frustradas comigo, para não falar zangadas comigo, porque querem que eu faça tantas coisas, e eu digo, não faço nada, não vou fazer se Deus não falar. E as pessoas ficam no fio de cabelo, as pessoas ficam irritadas, outros já foram até embora por causa disso. Eu lembro de um caso que alguns queriam que eu tomasse uma atitude, tirasse alguém de uma liderança e colocasse no banco e sentasse e tudo mais, e eu disse, não vou fazer isso porque vocês querem. Eu não vou fazer isso porque a vontade é de vocês, eu não vou fazer isso. Eu só vou fazer algo quando Deus falar comigo. Eu estou orando, eu estou buscando. Queridos, muitas vezes a direção que Deus nos dá vai fazer com que pessoas deixem de te seguir, de andar com você. Mas é melhor que você ouça a direção de Deus do que ceder às mazelas deste mundo. Jesus estabeleceu esse princípio. Não fui eu, foi Jesus. Foi Jesus que estabeleceu esse princípio. E esse princípio está baseado, queridos, em Mateus 6,33. O que é, pastor? Buscar primeiro o reino de Deus. Quer dizer, buscar primeiro ao Senhor. Ei, o homem pode fazer planos, mas a resposta, a assinatura vem de quem? De Deus. Então, antes de qualquer coisa, busque ao Senhor. Então, antes de quer ter sucesso na vida, quer vencer, busque ao Senhor. Pastor, você está falando, mas eu não vejo o seu sucesso. Você não vê porque você é cego. Talvez o seu sucesso, talvez sucesso para você, talvez o sucesso que você espera de mim é que eu tenha essas cadeiras cheias, que a igreja esteja cheia, que tenha 10 mil, 20 mil pessoas na igreja. Talvez sucesso para você seja isso, mas sucesso aos olhos de Deus são quantas pessoas receberam a Jesus através da minha vida, quantas pessoas, queridos, ouviram a voz de Deus através da minha vida. Isso é sucesso diante de Deus. Sucesso não é contado pelo número de pessoas que assistem um culto. Sucesso para Deus é contado pelo número de pessoas que ouviram a voz de Deus através da sua vida. E aí você está no centro da vontade de Deus. É diferente. O padrão do mundo é diferente. O padrão do mundo você precisa ter. Você precisa mostrar. Mas grande parte dessas coisas são invisíveis e só Deus está enxergando. E você muitas vezes não enxerga porque você é um cego espiritual. O problema de muitas pessoas não é que elas buscam coisas erradas. É que elas buscam as coisas certas na ordem errada. Quem está comigo? Ouça o que eu estou dizendo, o problema das pessoas, entendam bem, o problema de muitas pessoas não é que elas buscam as coisas erradas, entendam isso. O problema é que elas buscam as coisas certas na ordem errada. O que o texto diz? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O texto, entendam esse texto, buscar quer dizer buscar o reino, buscar a presença de Deus. O problema é que nós alteramos, que muitos alteraram a ordem. Muitos não participam de algo que Deus está promovendo, sabe por quê? Porque tem outras prioridades. Muitos, queridos, não fazem aquilo que Deus quer que eles façam. Por quê? Porque tem outras prioridades, porque não querem, eu não sei, queridos. Porque primeiro, muitas vezes, procuram o dinheiro, depois procuram pessoas, depois procuram contatos, depois procuram estratégias. Que é isso, pastor? Aprenda, não é problema. O problema de muitas pessoas não é que elas buscam coisas erradas, não é isso. Mas o problema é que elas buscam as coisas certas na ordem errada. Quem está comigo? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? A Bíblia está ensinando buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus. Gente, presta atenção numa coisa. Quando você busca uma resposta de Deus, antes de fazer qualquer coisa, você busca a assinatura de Deus, Deus aprova, que eles podem ter certeza, é sucesso.
Mas quando queremos trabalhar e fazer, diz assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e aí eu vou ter sucesso, porque Deus vai me abençoar. E aí você se frustra. Porque primeiro você faz para depois pedir a Deus, falar com Deus. Você inverteu a roda e não está errado você procurar essas coisas. O problema, o que está errado é a ordem. Sabe, e somente quando tudo falha, quando tudo dá errado, aí você diz, eu vou orar. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Quando você faz, deu tudo errado, o que você fala? O que nós falamos? Eu vou orar. Nós vamos orar. Filho, aprenda uma coisa hoje, em nome de Jesus. Olha o que Josafá está nos ensinando. Josafá não foi preparar exército, coisa nenhuma, ele foi buscar Deus. Havia um problema, havia um inimigo, ele foi buscar Deus, ele foi buscar Deus. Ele apregou jejum. Ele não procurou nenhuma saída humana, ele foi buscar em Deus. Josafá nos ensina o contrário. O mundo ensina, eu vou fazer e se eu falhar, eu vou orar. Para Deus consertar a burrada que eu fiz. Mas Josafá nos ensina o contrário. Ele diz, eu vou orar e depois eu vou usar a estratégia. Eu vou orar e depois eu vou usar a estratégia. Josafá está nos ensinando isso. Ele viu a situação, ele recebeu a notícia e ele disse para ele mesmo, eu preciso jejuar, eu preciso orar. Ele apregou jejum e oração para toda ajudar. Como é que começa a oração de Josafá? Preste atenção no texto. A oração de Josafá começa com quem Deus é. Ele não começa, Deus, o inimigo está à porta. A oração de Josafá começa com quem Deus é. Quando eu tenho situações para resolver, quando o inimigo se apresenta, eu não vou correr atrás, não, irmãos. Já errei muito com isso. Hoje eu erro muito menos. E agora sabe o que eu faço? Eu digo, eu vou orar. Só depois de orar, eu sei que Deus vai me responder. Josafá, ele reúne o povo e ora. Nós estamos tendo oração todo sábado, 6 horas da manhã, com café. O tema é oração com café. Pastor, para que o café? Para ver se algum irmão se anima a vir. Eu vim orar. Sábado agora comemos depois da oração um bolinho, com um cafezinho, maravilhoso. Tivemos a comunhão. Pastor, mas é muito perigoso. Não é perigoso nada, irmão. Quando tu estava no mundo, tu chegava em casa de madrugada, às vezes chegava bêbado, trocando os pés, mas acertava em casa, nada acontecia. Você enchia a cara o final de semana inteiro e segunda-feira cedo você estava no seu trabalho. Agora virei crente, agora eu não posso. Irmão, eu nunca vi um bêbado, raro às vezes um bêbado cair num buraco e lá ficar. Eu nunca vi um bêbado errar a sua casa. Eu acho que o diabo pega o bêbado assim do lado e fala, vamos embora, vou te ajudar a chegar em casa, porque amanhã eu te quero bêbado de novo. Eu quero ver você sofrer de novo amanhã. Olha para Josafá, ele não foi atrás de ajuda, não, ele primeiro foi orar, ele primeiro foi apresentar diante de Deus, mas a primeira coisa que ele fez não foi apresentar o problema, a primeira coisa que ele fez foi reunir o povo. Mas olha o que extraordinário, ele não começa dizendo, Senhor, estamos com um problema enorme. Senhor, olha o inimigo aí, Senhor. Não, ele não começa dizendo isso. Ele começa dizendo quem é Deus. Ele começa lembrando. Está lá no verso 6. Ele começa lembrando dizendo assim, ó Senhor,
Deus e nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Ele começa lembrando quem é Deus, antes de falar do problema. Então ele já está comunicando para o problema, quem é Deus. Vamos continuar. Antes dele falar sobre o tamanho do problema, ele fala sobre o tamanho do Deus dele. Vocês estão entendendo? Antes dele falar o tamanho do problema para Deus, ele fala do tamanho do Deus dele para o problema. Filhos, eu vejo que este é um tempo que Deus quer fazer milagres, que Deus quer fazer coisas grandes, que Deus quer fazer coisas sobrenaturais na tua casa, na tua vida, no teu trabalho e onde você tocar. Mas Deus está falando, seja como Josafá, seja como esse rei, seja como esse homem, esse meu servo, que diante do inimigo, ele não se propôs a fazer estratégia tal. Primeiro ele foi me procurar, cumprindo o propósito, cumprindo o princípio de buscar primeiro o reino de Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. Isso é uma disciplina espiritual poderosa, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Se for sim, diz amém, aleluia, glória a Deus, alguma coisa aí. Por quê, pastor? Porque quando estamos em crise, nossa tendência, o que é? É olhar para o problema. É olhar para o problema. Até que ele apareça, ou pareça, maior do que Deus. E aí, filho, existe a desistência. Perdemos o ânimo. Perdemos a alegria. Porque a crise nos faz olhar muitas vezes o tamanho do problema e esse problema começa a parecer maior que Deus. E aí você entra em crise. Josafá faz o contrário. Ele faz o contrário. Ele olha para Deus até que ele compreenda que o problema não é maior do que aquele que ele está diante dele. Que o problema não é maior do que o Deus ao qual ele está buscando a presença. Olha para o irmão do seu lado e diz para ele: nenhum problema é maior do que o nosso Deus. Você pode dizer isso em nome de Jesus? Você pode dizer isso? Nenhum problema é maior do que o nosso Deus. Então Josafá ora. Sabe o que Josafá faz? Ele lembra nessa oração quem Deus é, o que Deus já fez, as promessas de Deus e a fidelidade de Deus. Ele lembra nessa oração. Desculpa a palavra, irmão, que eu vou falar agora, mas tem alguns crentes. Eu ia falar idiota, mas não. Tem alguns crentes fracos. Crentes meia boca. Por que para estar dizendo isso? Porque não sabe quem é Deus. Porque não sabe se Deus faz. E se Deus já fez, não sabe. Viveram milagres, mas esqueceram. E aí vem uma situação, jogam tudo para o alto. Esqueceram as promessas de Deus e, pior de tudo, esqueceram da fidelidade de Deus. Josafá cita tudo isso na sua oração. Aí só então ele apresenta a sua necessidade. Quem já ouviu aquele cântico? Preciso de ti, preciso do teu. É tipo essa música que Josafá fez. Essa oração. Então ele apresenta a sua necessidade. Até que ele chegue a uma das declarações que posso assim dizer mais honestas na Bíblia. E qual é, pastor? Está lá no verso 12. Ele diz assim: não sabemos nós o que fazer. Ei, eu já fiz essa oração, irmão. Momentos da minha vida que eu disse para Deus: Deus, eu não sei mais o que fazer. Sabe, eu ia para as minhas consultas no momento de crise, eu ia dizendo: Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu não sei o que fazer.
Mas eu dizia para Deus, mas meus olhos estão em ti. Porque se meus olhos não estiverem em ti, eu não dou conta, eu não consigo passar essa luta, eu não consigo passar essa situação. Eu dizia, Deus, os meus olhos estão em ti, a minha vida está nas tuas mãos. Josafá diz, não sabemos nós o que fazer. Mas todavia, porém, os meus olhos estão em ti, os nossos olhos estão em ti. Aonde estão os teus olhos? Aonde estão os teus olhos? Está nos problemas? Está no inimigo que avança? Onde estão os teus olhos? Josafá sabia onde estava. Ele disse, os meus olhos estão em ti, Senhor. Que oração, que força, que coragem, que ousadia. Ele não foi até Deus e disse assim, Deus, eu sei exatamente o que fazer. Ele foi adiante de Deus e disse, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Quem já foi assim diante de Deus? Quem já chegou assim diante de Deus? Mas muitos de nós só chegamos assim diante de Deus depois que o caldo entorna. Depois que tudo dá errado. Depois que deixamos, queridos, as coisas acontecerem, e aí nós chegamos e Deus falou, filho, por que não buscaste a minha presença antes de fazer qualquer coisa? Filho, por que não oraste? Filhos, por que não se rendeste a mim? Josafá não disse, Senhor, eu sei exatamente o que fazer. Ele disse, eu não sei o que fazer. Irmão, francamente, eu quero abrir meu coração para vocês. Por muitas vezes nesse ministério, nas lutas, nas dificuldades, eu disse para Deus, Deus, eu não sei o que fazer. E foi por este reconhecimento de não saber o que fazer, foi que Deus fez. Tem alguém vivo aqui? Ei, eu não saber o que fazer, isso não é fraqueza, irmão. Isso não é fraqueza, isso é dependência. Dependência de Deus. Diga comigo, eu não sei o que fazer, Senhor. Agora, eu vou dizer para você, isso não é fraqueza. Isso é sinal de dependência de Deus. Quem está comigo? Há momentos em que a maior demonstração de fé não é dizer eu tenho todas as respostas. Não. Mas é dizer eu não sei o que fazer, mas eu sei para quem olhar. Eu não sei o que fazer, mas eu sei para quem olhar. Filhos, este que vos fala, passou umas situações tão difíceis, que eu dizia para Deus, eu não sei mais o que fazer. Mas uma coisa eu nunca perdi de vista, uma coisa eu nunca esqueci, saber para onde olhar. Você pode passar todas as lutas, todas as dificuldades, todas as batalhas que você viver, mas filho, nunca esqueça para onde olhar. Olhe para a cruz, olhe para Ele. Quando não sabemos o que fazer, nós precisamos saber para quem olhar. Para quem olhar? Meu filho, tem hora que a gente não sabe de verdade. Senhor, eu não sei mais o que fazer. E a gente vai procurar a amiga, o amigo para falar, que não sabe isso e aquilo. Deus está dizendo, filho, me procure. As pessoas não vão resolver teu problema, não sou eu, teu Deus, é eu que vou resolver. Quando você diz, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não sei. Josafá disse, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Então você precisa saber para onde olhar. Se não sabes o que fazer, você precisa saber para onde olhar. Presta atenção na história. Josafá tinha um exército. Josafá tinha soldados, tinha armas e tinha estratégias. Mas ele pôs primeiro, antes de falar, antes de qualquer coisa, ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele disse, eu não sei o que fazer, Senhor, mas eu sei para onde olhar. A minha confiança está em Ti. A minha vida está nas Tuas mãos.
Quer já ouvir aquela música? Preciso de ti, preciso do teu. Como Deus é bom, irmãos. Como Deus é bom. Havia uma batalha que Josafá ia enfrentar, que nenhum desses recursos seria suficiente para vencer. Tem batalhas na nossa vida que todos os nossos recursos, tudo que nós tivermos, não é suficiente para vencer. E muitas vezes somos derrotados porque usamos esses recursos imaginando ou achando que isso vai dar para trazer a vitória, que isso vai dar para vencer, e não vai dar. É engano do inimigo. Através dessa oração. Então Deus responde por meio de Jaziel. Eu quero... Quem está passando por batalhas aí, levante a mão. Quem está passando por batalhas, fica de pé. O que Josafá fez? Responde-me, o que Josafá fez? Primeiro, ele não organizou o exército? Ele não arrumou tudo? O que ele fez primeiro? Foi isso? O que ele fez? Pôs-se a buscar ao Senhor. Presta atenção que Josafá está no Velho Testamento. E em Mateus 6,33 está dizendo, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas que serão acrescentadas. Mateus 6,33 está dizendo, buscai, buscai, buscai. E Josafá, que ele já está ensinando Mateus 6,33. Deus é perfeito. E aí, queridos? O que o rei fez com o povo? Pôs-se a buscar. Aí já não era mais rei, não era mais nada. Era um servo buscando ao Senhor. E começaram a buscar. Não fizeram nada. Jesus falou, fica todo mundo quieto, vamos buscar o Senhor, porque tem uma situação difícil aí, temos que resolver. Quantos estão passando por lutas? Levante a mão. Eu vou ensinar para você. Comece a buscar o Senhor. É agora. Agora. Levanta as suas mãos, ora, chora, fica à vontade, agora. Não é miando não, olha o tamanho do problema que você está enfrentando. Olha o tamanho da luta que está aí. Você acha que com tuas ferramentas tu vai conseguir vencer? Você acha que tudo que você tem, todo o argumento, todo o conhecimento que você tem, você acha que vai conseguir vencer? Josafá sabia que precisava, sabia, e ele não se meteu a besta, ele não foi se juntar, não foi somar com os soldados isso e aquilo, ele sabia, querido, o que fazer, e o que fazer era buscar primeiro ao Senhor. Ele pôs-se a buscar ao Senhor, em nome de Jesus. Você está entendendo, igreja? Deus está falando com você hoje. Talvez você não esteja entendendo, e talvez você não esteja recebendo esta palavra preciosa. Mas eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, que tu verás com os teus olhos a bênção do Senhor repousando e abençoando cada vida que tem recebido esta palavra. E você com os seus olhos contemplarás que primeiro é o reino de Deus, que primeiro é buscar ao Senhor, que primeiro é apresentar-se diante do Senhor e dizer, eu não consigo, Senhor, eu não dou conta, Senhor. E o povo pôs. Levanta a tua voz em oração. Levanta a tua voz em oração agora, vamos lá, levanta a tua voz. Vai, levanta a tua voz. Para de miar, levanta a tua voz, vai. Pastor, não consigo nem orar, então grita. Põe para fora.
E então, quando o povo estava clamando, quando o povo estava dizendo, eu não dou conta, Senhor, levanta um profeta no meio do povo. E o profeta, em alta voz, ele fala: dai ouvido todos os congregados, e vós, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa das grandes lutas e desafios que tens passado, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando eles estavam orando, quando eles estavam clamando, quando eles estavam dizendo, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não dou conta, Senhor, é em Ti que eu confio, os meus olhos estão em Ti, Senhor, os meus olhos estão em Ti. Quando eles clamaram, levanta um profeta. Eu quero declarar nesta noite que Deus vai levantar profetas desta igreja. Profetas usados por Ele, que vão se levantar no meio da congregação e vão liberar o recado de Deus. Nós não podemos, Pai. Nós não damos conta com o que temos. O inimigo vem, Senhor. Deus, Tu és Deus. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és Deus no céu e na terra. Como Tu abençoastes, como Tu cuidaste do Teu povo no passado. Josafá começa a falar quem é Deus. Josafá começa a falar quem é Deus. Ele está nos ensinando hoje, está ensinando você, primeiramente a falar quem é Deus, primeiramente a exaltar o nome do Senhor, e só depois disso, ele apresenta a situação. Deus vai levantar profetas nesse lugar. E já começou essa obra. Vós, igreja, dais ouvido, todos vós congregados, e vós presentes. Assim o Senhor vos diz: não temais, e nem vos assusteis, por causa das grandes lutas e desafios que tem passado. Pois a peleja não é vossa, mas do Senhor. Depois do reconhecimento, depois de ele falar quem é Deus, o profeta recebe o recado de Deus, e o profeta se levanta em meio à congregação, e o profeta diz: não temais, não temais, não temais, não temais, o Senhor pelejará por vós. E quando nós primeiro buscamos ao Senhor de qualquer coisa, o Senhor diz: nessa batalha, você não terá que pelejar. Se postai, tome posição, fica parado e vede a salvação do Senhor que é chegado até vós. Oh, aleluia. Isso aqui não significa ficar parado diante de todos os problemas da vida. Significa que há batalhas que não podem ser vencidas pela tua força, pela minha força. Significa que há batalhas, queridos, que não podem ser vencidas pela tua força. Estou repetindo. Pois há momentos em que a nossa maior atitude tem que ser de fé e de reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele é que pode fazer, nossa força não dá.
Você vai dizer, talvez você tenha lutado, mas não está na hora de você dizer, eu fiz o que estava ao meu alcance, agora eu preciso buscar o Senhor. Não. O que você precisa é entregar ao Senhor, antes de procurar a solução. O que você precisa é buscar ao Senhor, antes de procurar a solução. Quando você busca a solução, e não ao Senhor, você vai sofrer. Mas buscando ao Senhor, Ele vai usar profetas para falar com você. Oh Deus, oh Deus, aleluia, aleluia, aleluia. A resposta de Deus sempre vem pela palavra. Depois que Josafá busca o Senhor, Deus responde. A resposta não vem através de uma nova arma. A resposta não vem através de um novo general. Não vem através de uma aliança política. Ela vem através da palavra. A palavra é: não temais, nem vos assusteis, pois o Senhor pelejará por vós. Isso é muito importante, porque muitas vezes queremos que Deus mude imediatamente as circunstâncias, mas às vezes, antes de mudar as circunstâncias, Deus muda a nossa posição diante dela. O problema ainda está lá, o exército ainda estava lá, a ameaça ainda existia. Mas agora, Judá tinha uma palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Talvez o problema ainda esteja lá, talvez a luta ainda esteja aí, talvez a situação ainda esteja difícil, mas agora você tem uma palavra de Deus. Aqui é tudo diferente agora. Aqui está a diferença de um homem que confia no Senhor para o homem que não confia no Senhor. O homem que confia no Senhor primeiro busca o Senhor. O homem que não confia primeiro trabalha na sua força, quer resolver na sua força. Mas o homem que confia no Senhor primeiro procura, busca o Senhor e diz: Senhor, eu não consigo, mas meus olhos estão em Ti. Agora Judá tinha a palavra de Deus. Agora você tem a palavra de Deus. E uma palavra de Deus é suficiente para sustentar a nossa fé. Enquanto nós atravessamos o processo, é suficiente a palavra do Senhor. Deus havia falado para nós construirmos esse templo. É suficiente, foi suficiente a palavra do Senhor para construirmos. É suficiente a palavra do Senhor para te abençoar. É suficiente a palavra do Senhor para que você alcance aquilo que Ele quer te dar. E aí quando Josafá filho, ele recebe a palavra do Senhor através do profeta, sabe o que acontece? Josafá, antes de ver a vitória, ele ouviu a palavra, mas antes de ver a vitória, ele adora o Senhor. Uhul! Diante da luta, da dificuldade, você apresenta-se quem é Deus e você diz: Senhor, eu não posso, eu não consigo. Sabe o que Deus faz? Deus manda o profeta, porque você buscou o Senhor, porque você se quebrou na presença dEle, porque você reconheceu que não pode, que não consegue. Então Deus manda o profeta. E Josafá e todo Judá acredita na palavra do profeta. E sabe o que acontece? Josafá prepara todo o exército, prepara tudo como Deus havia mandado. Mas ele não preparou o exército para a batalha. Diga comigo, não preparou o exército para a batalha. Sabe por quê? Porque o Senhor falou através do profeta: vocês não pelejarás, eu pelejarei por vós. Olha que coisa linda. Então sabe o que Josafá fez? Pelo menos uma coisa eu vou fazer: eu vou adorar o Senhor.
Tem que ter muita fé. Diante de um exército inimigo que se aproxima, diante de uma luta que se aproxima, você parar e adorar o Senhor, porque você ouviu uma palavra que foi liberada do trono de Deus para a sua vida. E então, Josafá, ele começa a adorar, a celebrar. Quando Josafá ouve a palavra de Deus, ele se prostra. O povo adora. E então acontece algo extraordinário. No dia seguinte, cadê os meus cantores? Cadê a minha dançarina? No dia seguinte, eu coloquei aqui até a música que eu quero. Sou grato por teu amor. Sou grato por teu amor. O baterista vai para lá e os cantores ficam aqui comigo junto com a dança. Ele ouve a palavra do profeta. No dia seguinte, Josafá coloca os cantores à frente do exército. Parece estranho, sim ou não, irmãos? Mas para quem já tem a palavra de vitória, não é nada estranho, é celebração. Quem é o louco que coloca cantores na frente de batalha? Mas Deus estava ensinando o povo algo. Deus estava dizendo para o povo: essa batalha é minha. Apenas celebrem, mas essa batalha é minha. Deus já havia falado através do profeta. E como profeta neste lugar também eu digo para vocês: ei, a batalha é do Senhor. Então Josafá, fica aqui vocês, por favor. Aqui nesse ventiladorzinho. Cadê a dançarina? Vem para cá, minha filha. Fica aqui na frente. Aqui. Isso. Vocês vão me seguir. E aí, eles começam a cantar em louvor. Olha o que diz o texto em 2 Crônicas 20 e 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores. Vamos cantar? Sou grata por teu amor. Vocês vão me seguir cantando e dançando. De verdade. Solta aí, DJ. Ouve a palavra do profeta. Josafá diz: crede em Deus. Crede também nos seus profetas. E prosperarei. Vamos. Me segue. Mesmo sem eu merecer, me segue. Meu Deus fez. Dançando, minha filha. Mesmo o profeta, Deus falou através do profeta. Meu Deus fez. Olha. E quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Que é o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor. Indo pra batalha. Sou grato por seu amor. E caminhando pra batalha. Igual não há. Toda glória vou te entregar. Indo pra batalha. Sem eu merecer, meu Deus fez. Mesmo sem eu entender, meu Deus fez. E quem sou eu pra... Vocês não vão estragar a pregação com essa cara de mochiba de vocês. Deus está dizendo que vai pelejar por vocês. Então, filha, dançar não é. Cantar não é. Quem sou eu? Deus está dizendo que pelejará por vocês. Aleluia. Vocês decidiram adorar. A luta pertence ao Senhor. Pegaram aí, né? Se Deus falou através do profeta que ele pelejará, vocês estão passando luta não, né? Está tudo tranquilo? Mas Deus falou através do profeta. Você crê? Crede em Deus.
crede também nos seus profetas, e prosperareis. Foi isso que Josafá disse, quando o povo começou a marchar. Então, filho, presta atenção, o que um homem ou uma mulher de Deus faz, quando ouve a palavra do Senhor, quando ouve o que Deus diz através do profeta, ele não desfila, ele celebra, porque Deus falou e o que Deus falou se cumpre. Agora vai, DJ. Agora eu quero ver. Me dá uma baqueta dessa que eu vou jogar. Força, coragem. Um caminho ele abriu no mar. E eu dou graças. Aleluia. Dá graças, igreja. Mesmo sem eu merecer. Mesmo sem você merecer. Meu Deus fez. Deus fez. Mesmo sem eu entender. Meu Deus Pode puxar a gente aí, ó. Pode puxar as pessoas se quiserem, viu? E quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. E é o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Agora vocês vão de novo e vão puxar esse povo aí, ó. Santo, santo. E vão arrastar esse povo aí. Toda glória. Quem tem promessa aqui? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Quero ver. Mesmo sem eu merecer, meu Deus fez. Mesmo sem eu entender, Vai puxando meu gente. Deus fez. Celebra, igreja. E quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Eu quero ver todo mundo passando por aqui. Vai lá, vocês, é Meu vocês. Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou Vai. grato por seu O amor. profeta falou. Deus falou através do profeta. Então celebre. Sou eu pra me amar tanto. Sobe aqui, irmã, sobe aqui. Por seu amor. Pode passar por aqui, Sou ó. grato por seu amor. Vai lá. E é o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor. Diga. Sou grato por seu amor. Nós somos gratos a ti, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos. Aleluia. Queremos mais da tua presença, Pai. Diga. Minhas mãos levantarei. Levante suas mãos. Fui perdoado outra vez, outra vez. E eu todo o meu ser te darei. Fui perdoado outra vez, outra vez. E minhas mãos levantarei. Fui perdoado outra vez,
grato por seu amor. Fica aí. Pega essa agora. A palavra diz que depois que eles começaram a cantar, começaram a adorar, começaram a celebrar, está lá no verso 22, olha o que a palavra diz. Tendo eles começado a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas, o Senhor fez confusão no arraial do inimigo, o Senhor fez com que eles se matassem um aos outros. E quando eles chegaram no arraial do inimigo, viram tanta morte, todo o exército inimigo morto. E sabe o que Deus fez? Agora pode pegar todos os bens, pode pegar todos os utensílios, porque eu sou o Senhor teu Deus, e eu estou restaurando a sorte. Eu falei que vocês não precisariam pelejar, porque eu pelejaria por vós. Olha o que o Senhor está fazendo nesses dias, nesse lugar, nessa igreja. Então canta, filho, canta, porque quando você canta, o Senhor está pelejando por você. Vai de novo, DJ. Canta, igreja, celebra a vitória. Talvez você não esteja vendo, mas você vai ver com teus olhos o inimigo caindo por terra, o inimigo sendo morto, o inimigo morto. Ele abriu no mar. Libera a sua voz o mais forte que você puder. Eu dou graças, aleluia. Fica nos cantos não, vá pro meio, Mesmo vá pro lado, faz alguma coisa, se alegra no Senhor. Ele está pelejando por nós. Mesmo sem eu entender, meu Deus fez. Não anda que nem uma multa não, celebra. Sou eu pra me amar tanto. Ele não se esqueceu de você, ele não se esquece de você. E é o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou Grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Diga, igreja. Santo, 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 santo. Só os que creem declara com fé. vou te entregar, mesmo sem eu merecer. Meu Deus fez, Deus fez, Deus fará. Entender, meu Deus fez, Deus fará e Ele fez. E quem sou eu pra me amar tanto assim? sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Diga! E é o meu Deus, sempre esteve aqui por Sempre. mim. Sou grato por Seu amor. Sou grato por seu Canta você que está nos assistindo e celebra Ele. Sou eu pra me amar tanto assim. Sou grato por seu amor. Sou grato por Seu amor. Diga! E é o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato Por seu amor. Diga! Sou grato por seu amor. Oh, aleluia! E o Senhor começa a trabalhar. E o Senhor começa a colocar emboscadas. E o Senhor começa a destruir o inimigo. As palmas mais forte, ó. E Diga! minhas mãos levantarei. Levanta! Fui perdoado outra vez, outra vez. E eu todo meu ser te darei. Fui perdoado outra vez, outra vez. Outra vez! E minhas mãos levantarei. Fui perdoado outra
grato por seu amor. E sabe o que aconteceu? E sabe o que aconteceu? E sabe o que aconteceu? Os inimigos foram derrotados. Sabe o que aconteceu? Os inimigos foram derrotados. Presta atenção, fica aí parado, eu vou te falar uma palavra. O louvor veio antes da vitória visível. Visível. Eles não adoraram porque já tinham vencido. Eles adoraram porque confiaram naquele que havia prometido a vitória. Presta atenção, o louvor de Judá não era uma fórmula mágica, mas era uma adoração, era algo espontâneo. Sabe por quê? Porque havia confiança no Senhor, porque creram no profeta, porque creram em Deus. Era uma declaração de fé. Agora pega essa, igreja. Deus continua sendo Deus, mesmo quando ainda eu não consiga enxergar a resposta. Deus continua sendo Deus. Crê nessa palavra. Isso não é ficção. Quem vos fala é quem está vivendo isso todos os dias. Quem vos fala é quem vive isso todos os dias. Quando tudo está fechado, quando tudo está difícil, eu levanto de madrugada, eu coloco meu sono na adoração, e eu vou adorar a Deus. Sabe por quê? Porque eu digo: Deus, eu não consigo, mas os meus olhos estão em Ti. Deus, tudo que Tu já fizeste, tudo que o Senhor já fizeste, tem feito, eu confiarei no Senhor, porque os meus olhos estão em Ti. Glória a Deus. Um dia o Senhor me chamou para estar à mesa com o Senhor. E eu sentei nessa mesa com o Senhor e nunca mais saí dessa mesa. Porque na Tua mesa há fartura, na Tua mesa há perdão, na Tua mesa há sorriso, há graça, na Tua mesa há afago, na Tua mesa há cuidado. Eu sou grato por esse amor. Meu irmão, se você pudesse conhecer esse Deus, se você pudesse entender o quanto esse Deus te ama, nada impediria você de se prostrar e adorá-lo e dizer: Deus, os meus olhos estão em Ti. E aí você celebraria esse Deus, porque você ouviria a voz dele dizendo: você não vai precisar pelejar, eu pelejarei por vós. E aí você vai adorar e adorar e adorar. Você não vai adorar porque você já está vendo com seus olhos a vitória. Você vai adorar pela fé de quem falou que já está pelejando por vós. Pela fé de quem já falou: vocês não vão precisar pelejar, eu já vou pelejar por vocês, eu vou dar vitória a vocês. Pai, Tu és o meu papai. Muitos não entendem o que é isso. Muitos não entendem o que significa isso. Mas hoje, Senhor, mais uma vez o Senhor se apresenta a esta igreja como Pai, como aquele que peleja por ela. Hoje, Senhor, o Senhor trouxe uma revelação poderosa para esse ministério de louvor. O Senhor trouxe a responsabilidade que é levar a igreja à adoração, a celebrar a vitória que eles ainda não viram, mas eles creram através dos profetas que liberaram esta palavra do Senhor. Hoje, Senhor, cada um que adentrou a esse lugar, a essa casa, talvez triste, talvez com tantos problemas, hoje vão voltar para suas casas com a palavra do Senhor, liberada através do Teu profeta. Hoje o Senhor coloca as coisas nos lugares, e por isso te dou graças. Por isso eu olho somente para Ti, por isso eu Te louvo, por isso eu danço e eu celebro, Senhor. Meus olhos não estão nas dificuldades, Senhor, nas lutas.
Os meus olhos estão em Ti, Senhor, porque eu não consigo, eu não posso. Então, Senhor, não vou colocar meus olhos nas circunstâncias. Meus olhos estão em Ti. Os olhos dessa igreja, enquanto houver profeta neste lugar, estarão no Senhor. E enquanto estiverem olhando para o Senhor, este lugar será salvo pelo Senhor, será cuidado pelo Senhor e será abençoado pelo Senhor. Pai, essa é uma noite da liberação. Liberação, Senhor, do Teu novo, da Tua orientação e da Tua direção. A revelação, Senhor, que precisava ser feita, o Senhor fez. Eu abençoo a Tua igreja. Eu abençoo o Teu povo. E que esta palavra não seja roubada pelo inimigo, mas que seja celebrada pela Tua igreja. Todos os dias que esta igreja, e enquanto esta igreja estiver nesta terra, até que sejamos arrebatados por Ti, para nos encontrarmos contigo nos ares. Senhor, ansioso eu estou por este dia, em que verei o Senhor face a face, e sentarei à Tua mesa, para a última ceia com o Senhor. Em Ti confiamos, em Ti esperamos, e em Ti nos alegramos. Mesmo em meio às tribulações desta terra, nós confiamos em Ti. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a bendita consolação do Espírito Santo seja contigo, meu irmão e minha irmã, e com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todo sempre. E a igreja do avivamento celebra ao Senhor. Aleluia! Deus te abençoe. Vamos para casa. Cafezinho, ó. Abriu essa porta aqui. Lá na cozinha tem um cafezinho, um chazinho para você.